Morte por afogamento registrada em um açude da cidade de Lagoa Seca, na tarde de domingo. Mas somente ontem o corpo foi encontrado pela equipe dos bombeiros. A vítima identificada depois por Pedro Malaquias de Medeiros, de 27 anos. Estaria pescando e se divertindo com amigos quando se afogou. O açude fica localizado às margens da BR-104, entre Campina Grande e Lagoa Seca. Moradores relataram aos bombeiros que o homem estava nadando e, de repente, começou a se afogar. Nenhuma testemunha conseguiu salvá-lo. O Corpo de Bombeiros foi acionado ainda no domingo e iniciou as buscas, mas sem sucesso. Ontem, o corpo foi encontrado. Pescador, né, Luiz? Lá na cidade de Lagoa Seca, tem muito pescador que vive o tempo todo dentro de água, nasceu e se criou dentro de água, às margens de um açude, de um rio, mas acidente acontece. Tem gente também que sai para pescar, gosta de tomar aquela cachaça. Não tem muito isso no interior. Já vi muitos casos, principalmente ali no meu interior, no sertão da Paraíba, domingo. Mesmo a pessoa tem um excesso de confiança. Em água não se deve confiar. Mesmo sabendo nadar, não se deve ter total confiança. Olha, dados do Atlas da Violência revelam que o Brasil é o país em que mais pessoas são assassinadas no mundo. De acordo com a pesquisa, em um único ano, 60 mil pessoas foram mortas no país. Homicídio triplamente qualificados pelo nosso Código Penal em categorias definidas pela intenção de matar. É o que explica a reportagem de David Martins. Popularmente conhecido como homicídio ou assassinato, esse ato consiste em tirar a vida de alguém. O Brasil é o país em que mais pessoas são assassinadas no mundo, segundo dados do Atlas da Violência. De acordo com a pesquisa, só em 2014, 60 mil pessoas foram mortas no país. Os estados têm formas diferentes de contabilizar. Por isso, esses números podem divergir de pesquisa para pesquisa. Para tentar uniformidade deste levantamento, a Secretaria Nacional de Segurança Pública criou a sigla CVLI, que significa Crimes Violentos Letais Intencionais. A ideia é realizar uma contagem mais precisa e detalhada. Com essas informações, elaborar estratégias para combater a prática. O texto diz que um homicídio pode ser doloso ou culposo. O nosso artigo 121 do Código Penal é o tipo penal da nossa legislação que tem um conceito mais simples. Ela só é formada por duas palavras: matar alguém. Então, quando a gente estiver diante desse tipo penal, matar alguém, a gente está diante do crime de homicídio. O homicídio, ele pode ser praticado com intenção ou sem a intenção. Quando o homicídio for praticado com intenção, a gente chama de homicídio doloso. Quando o homicídio for praticado sem intenção, porém de forma imprudente, negligente ou com imperícia, a gente diz que o homicídio ele é culposo. Alguns detalhes diferenciam os dois tipos: a forma como é praticada e a pena para cada um deles. O homicídio culposo, que é aquele praticado sem intenção de produzir o resultado, a pena prevista no Código Penal é de 1 a 3 anos de detenção. Como a pena máxima é de 3 anos, ela admite, inclusive, o arbitramento de fiança pela autoridade policial. Então, dessa forma, aquele sujeito que foi conduzido pela prática do homicídio culposo, diante das condições legais, o delegado ele não tem a liberdade, ele tem a obrigatoriedade de arbitrar a fiança. Agora, diga-se de passagem, não é porque o sujeito pagou a fiança que ele não vai responder o crime, ele vai responder o crime, porém em liberdade. Se o homicídio culposo for praticado na direção de veículo automotor, aí já se aplica o Código de Trânsito. O artigo 302 do Código de Trânsito, ele prevê a pena do homicídio culposo do trânsito de 2 a 4 anos, já a pena é um pouquinho maior, mas mesmo assim o crime continua afiançável. Agora, o crime deixa de ser afiançável quando o homicídio for doloso. Porque o homicídio doloso, a pena mínima é de 6 anos. Então, já não permite mais o arbitramento de fiança pelo delegado de polícia. É impressionante como se trata o assunto de homicídio em nosso Brasil. Hoje em dia, se trata homicídio como se fosse uma coisa comum, uma coisa normal, quando na verdade é uma vida que está sendo tirada. Esse dado que a cada ano vem crescendo, 60 mil pessoas mortas por ano em nosso Brasil e nada é feito. Código Penal de 1940. O que é que estão esperando para se mudar em nosso Brasil? Esse contexto que vai mais além do Código Penal. Muito grave isso.